a palavra. Me acompanhe em cada uma destas leituras. A primeira que vamos fazer está em 1 Coríntios 11 e 26. Esta noite nós vamos aprender sobre as 3 grandes revelações da Bíblia. 3 grandes revelações bíblicas. Glória a Deus. Escrito está: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Em Hebreus 9:22 está escrito que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. A primeira revelação que nós encontramos nesse texto aponta para o Calvário. Diga Calvário. É isto. Lucas 24 e 49. Lucas 24 e 49. Nós temos na tela também, os irmãos podem me acompanhar lendo. Eis que envio sobre vós a promessa do meu Pai. Ficai, pois, em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. A segunda revelação é Pentecostes. Apocalipse, capítulo 22, versículo 20. Aquele que testifica destas coisas diz: certamente venho sem demora. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. A terceira revelação é a revelação da vinda gloriosa do Senhor Jesus Cristo. Arrebatamento. Glória a Deus. Quando, meus amados e queridos irmãos, Deus se revela ao homem se revelou e ainda continua se revelando. Ele tem propósito nesta revelação. E o primeiro propósito de Deus em apontar para o homem o Calvário, Ele está mostrando que nem tudo está perdido, que há um caminho vivo e poderoso que livrará o homem de todos os seus pecados. Quando Deus aponta para o Pentecostes, Ele está dizendo para o homem, pelo fato dele estar num mundo hostil, pelo fato de ele ser frágil e fraco e limitado, e o mundo jaz no maligno, todavia ele não será tocado, porque Deus vai enchê-lo do poder do alto. E quando ele aponta para o arrebatamento, ele está mostrando para nós que quando não der para nós aqui na terra, Ele nos tomará pelo poder do Espírito Santo para os céus, a encontrar o Senhor Jesus Cristo nos ares. Amém. Aleluia. Calvário. Neste texto que o Senhor estava celebrando a ceia, Ele disse todas as vezes. Todas as vezes. E hoje é mais uma destas vezes que nós vamos comer o pão e nós vamos beber o cálice. E todas as vezes que nós estamos fazendo isto, estamos anunciando que o Senhor Jesus Cristo está voltando. Então, o Calvário, ele aponta
aponta para o triunfo de Jesus Cristo sobre o diabo. Os irmãos lembram que quando o homem pecou, quando o homem foi destituído da glória de Deus, quando o homem foi expulso do paraíso, Deus não o abandonou. Deus simplesmente entrou em juízo com ele pela consequência da sua desobediência. Todavia, Deus o vestiu, aleluia. Então o Calvário aponta para a vitória de Cristo Jesus sobre o pecado. Eu e você, nós não tínhamos como deixar de ser escravo. Todavia, o Senhor nos amou primeiro e nos fez tornar-nos filhos de Deus. Quem são filhos de Deus, levante a mão e dê glória a Deus, aleluia. Meus amados irmãos, é no Calvário, eu disse o quê? É no Calvário o lugar que o homem se encontra com Deus para uma nova vida, para uma nova experiência, para receber de Deus o Espírito Santo. Glória a Deus. De sorte, meus amados irmãos, que pelo Calvário o Espírito Santo fez habitação em nós e nos tornou nova criatura. Glória a Deus. João 8, 32 e 36, Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Versículo 36. E se o Filho, guarde isso, se o Filho vos libertar. Então não somos capazes por nós mesmos, mas é o Senhor que nos liberta. E se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Quando o Senhor estabeleceu a Páscoa lá no Egito, glória a Deus, Deus instruiu o seu povo através de Moisés, e ele disse a Moisés: olha, Moisés, diga ao povo que se juntem, que se reúna, e em cada família, eu disse, cada família tem que ter um cordeiro, glória a Deus. Porém, antes do cordeiro entrar naquela casa, tire tudo quanto for fermento, porque um pouco de fermento leveda toda a massa. Deus quer as coisas originais, então não pode ter fermento. Tira o fermento, é tirar o pecado, é tirar todas as coisas que desagradam a Deus das nossas vidas, para que o cordeiro possa estar naquela casa, naquela família, casa material e casa espiritual, que é o nosso corpo. Mas o cordeiro tinha que ser primeiro imolado, e foi imolado, e quando ele foi imolado, o sangue foi derramado, e o sangue foi colocado nos umbrais das portas. Para quê? Para servir de proteção. Por quê? Porque à meia-noite o anjo da morte entraria para matar o primogênito de todos quanto estavam no Egito. Todavia, na casa dos hebreus, o devorador, o inimigo, o anjo da morte não pôde entrar, porque quando ele ia se aproximando, ele olhava e estava a marca do sangue. Assim também na minha vida, na sua vida, o inimigo, Satanás, não pode entrar em nossa casa, porque ele encontra as marcas do sangue em nossas vidas. Quando Deus, através de Josué, atravessou o Jordão, foi um grande milagre, que o tempo não nos permite falar deste milagre. Mas quando ele foi conquistar a cidade, aleluia, e Deus deu uma ordem interessante, que eles deviam rodear 7 vezes e tocar as buzinas, e na última vez tocar 7 vezes a buzina, e os muros cairiam. Porém, amados irmãos, naquela cidade havia uma prostituta, e aquela
prostituta, ela ouviu os feitos de Deus no Egito, os milagres que Deus fez na jornada. Eu não sei como o pastor Genival Bento, porque não tinha WhatsApp, não tinha telefone móvel, mas ela soube, glória a Deus. E ela acolheu aqueles espias, e ainda deu testemunho: eu sei que o Deus de vocês é poderoso, eu sei que o Deus de vocês vai nos entregar em suas mãos, e eu não quero morrer. O mundo, meus amados irmãos, o mundo sabe que nós somos poderosos, o mundo sabe que nós somos fortes, o mundo sabe que nós temos Deus em nossas vidas. É por isso que somos perseguidos e odiados pela presença de Deus na vida de cada crente. E ela fez um pacto com os espias, e os espias disseram para ela: sim, Deus vai nos entregar Jericó em nossas mãos. Agora tem uma coisa: nós voltaremos, esses muros implodirão, porém eu quero que você coloque na janela da tua casa um cordão de fio de escarlate, um cordão vermelho. Aquele cordão simboliza, aleluia, o sangue de Jesus Cristo, aleluia. Quando nós entrarmos na cidade e que ver este cordão, esta casa não sofrerá nenhum dano, porque aquela casa estará sob a proteção de Jeová. Aleluia! Interessante que os muros da cidade todos caíram, mas a casa de Raabe não caiu, porque havia lá a marca do sangue do Cordeiro. Labachorianda maná. Então o Calvário é lugar de encontro, e foi exatamente neste lugar de encontro, aleluia, que o Senhor derramou da sua graça para que todos pudéssemos ser salvos. Através do Calvário nós recebemos reconciliação com Deus. Através do Calvário a nossa dívida foi paga. Quando nos últimos momentos Jesus, de braços abertos, tentaram colocar na sua boca entorpecente, e ele não quis beber, ele negou, e ele olha para o Pai, aleluia, olha para os que zombam dele e disse: perdoa-lhes, porque não sabem o que estão fazendo. E olha para o Pai e diz: está consumado. Em outras palavras, está pago o preço que eles devem a ti, meu Pai, pelo pecado. E expirou e subiu para as alturas para estar com o Pai. É através do Calvário que a porta da redenção, aleluia, ela se abriu. E foi exatamente no Calvário que o véu rasgou-se de alto a baixo. Porque quando ele abre os braços, aleluia, ele para a lei. Quando ele diz está pago, ele cumpre a lei. E agora o véu de separação entre Deus e o homem, porque somente o sumo sacerdote, eu disse, apenas o sumo sacerdote podiam entrar para ver a Shekinah de Deus uma vez ao ano, aleluia. Porém, agora com o véu rasgado, você pode entrar na carreira do Santíssimo Lugar e chamar Deus de Pai, Papai, meu Pai, Abba Pai, porque o véu foi rasgado, a lei foi cumprida por Ele, e agora você se tornou filho de Deus e herdeiro, e co-herdeiro de Cristo. Levante a mão e glorifique a Deus. Aleluia. Calvário, a maior revelação de Deus para a vida do homem ainda é o Calvário. Depois do Calvário, o fardo que te oprimia, o fardo que você não conseguia mais carregar, ficou lá no Calvário. Tudo quanto você fez
desde a idade da consciência até o Calvário, o Senhor pegou todos esses pecados por você cometido e lançou no lago do esquecimento para nunca mais ele se lembrar disso. Foi esse milagre que aconteceu, o milagre da transformação. Você agora não é mais a mesma pessoa. Este milagre nós encontramos de forma tipificada naquela descida de Jacó, quando voltava para se encontrar com seu irmão, segundo uma promessa que Deus havia lhe feito. Mas o medo o dominou de tal forma que ele disse: se eu chegar diante do meu irmão, o meu irmão vai me matar. Aleluia. O que foi que ele fez? Ele desceu ao vaú para uma noite de vigília, e naquela noite, aleluia, eu não sei qual foi a oração poderosa que ele fez, pastor Genival Bento. Uma coisa eu sei, que quando ele desceu ao vaú de Jaboque e clamou pelo Senhor, o Senhor Jesus Cristo, eu disse Jesus, se fez presente. Mas pastor, Jesus não havia sido revelado, não como Jesus, mas na velha aliança, de forma teofânica, ele se manifestou em vários lugares, e dos quais um destes foi no vaú de Jaboque. E ali, quando ele viu o anjo do Senhor, ele agarrou-se com o anjo e começou aquela luta até a alva subir. Glória a Deus. E quando a alva estava chegando, o anjo disse: eu preciso ir embora. Ele disse: vai não, vai de jeito nenhum, eu morro, mas eu não te largo. Glória a Deus. Por quê? Porque ele sabia da sua necessidade. E se você tem um problema, e se você tem uma dificuldade, e se o seu caso não tem jeito, agarre-se com Jesus, que o milagre vai acontecer. Aleluia! Oh, glória! E quando a alva foi subindo, o anjo disse para Jacó, disse uma coisa, diga-me uma coisa, como é o seu nome? E a pergunta que eu faço é: será que o anjo não sabia o nome de Jacó? Sabia. E por que ele perguntou qual era o nome dele? Porque ele estava apelando para a sua consciência, para o seu subconsciente. O que ele queria mesmo era que Jacó fizesse uma confissão sincera, porque está escrito: quem confessa e deixa alcança misericórdia. Aleluia. E naquele momento que ele confessou, ele disse, eu acredito que muito tímido, com muita tristeza, ele disse: o meu nome é Jacó. Era tudo que Deus queria que ele dissesse, que ele confessasse. E quando ele disse: meu nome é Jacó, o anjo disse: a partir de hoje, a partir de hoje, a partir de agora, você não vai mais se chamar de Jacó. A partir de hoje, o seu nome será Israel, porque como príncipe lutaste com Deus. Rei Shadas Debakodala Surianda Macanafaz. Aleluia! Aleluia! E foi naquele encontro que Deus aproximou-se de Jacó. Foi a partir daquele momento que Jacó tornou-se Israel. É exatamente aquele momento de arrependimento de pecados que você se joga nos braços de Jesus. E Jesus te toma no colo e diz: a partir de hoje você não será mais chamado de pecador. A partir de hoje você será chamado de filho de Deus. Oh, aleluia! Mas amados e queridos irmãos, salvo, mas Deus tinha algo melhor, tinha algo maior, tinha algo para ser dado, coroando o homem de graça e de poder. Aleluia! Era levá-lo ao Pentecostes. No texto de Coríntios, naquela Santa Ceia, o Senhor Jesus apresenta pão, glória a Deus, e apresenta
cálice com vinho, símbolo do sangue, aleluia, símbolo da vida. Mas ele diz até o Senhor vai voltar. Mas antes, entre Calvário e vinda de Jesus, temos uma trajetória, glória a Deus, a fazer aqui na terra. E as lutas são muitas, as dificuldades também. Glória a Deus. Está no mundo para nós, os salvos, os que são diferentes, os que são santos, os que servem ao Senhor. Não é coisa muito fácil. É como se nós estivéssemos numa grande arena que temos que lutar todos os dias. Lutar contra tudo e contra todos que ainda não tiveram a experiência que nós tivemos. Aí o Senhor, sabendo disso, vai e volta para os céus, aos olhos de quase 500, e diz para ele: ficai. Eu acho esse versículo extraordinário. Ficai em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Em outras palavras, eu tenho algo para realizar na vida de vocês, algo para fazer no mundo através de vocês. Quando ele faz a sua oração sacerdotal, lá em João capítulo 17, ele roga ao Pai dizendo: Pai, eu não quero que tu os tire do mundo. Não tira os crentes do mundo não, Pai. Glória a Deus. Eu quero que tu os livres do mal. Agora tem uma coisa. Eu sei que não é fácil para eles. Eu vou embora. Comigo, presente na vida deles, eles já sofreram tantos embates. E sem a minha presença, eu sei que vai piorar a situação. Glória a Deus. Porque eles vão continuar testificando de mim. E agora, como é que eu faço? Aleluia, aleluia. E naquele momento, meus amados irmãos, ele disse: Pai, está lembrado daquela glória? Isso está em João 17, 22. Está lembrado daquela glória que eu tinha contigo antes da fundação do mundo? Eu quero que esta glória que eu tinha contigo antes da fundação do mundo, eu quero que o Senhor dê a estes crentes. Eu quero que o Senhor dê a estes crentes. Eu quero que o Senhor dê a estes crentes. Aleluia. Pentecostes. Aleluia. 24 e 49 de Lucas, nós lemos e vamos reler outra vez. Disse o Senhor Jesus: eis que envio sobre vós. Eis que envio sobre vós o quê? Pentecostes é promessa do Pai. Aleluia. Esta promessa do Pai, irmãos, ela foi proferida pelos profetas muito antes da vinda do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Então, é promessa do Pai. Eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai. Glória a Deus. Agora tem uma coisa. Ficai em Jerusalém, até que do alto sejais Pentecostes. Promessa do Pai e revestimento de poder. Diga: promessa do Pai, revestimento de poder. Isto é direito. Deixa eu dizer de novo. O que é Pentecostes? Tão fraco. O que é Pentecostes? E isto. Isso é um direito seu. É um direito meu. É um direito nosso. Deus não faz filhos fracos. Quando ele disse: as portas do inferno não
prevalecerá contra a minha igreja. Aleluia. Ele está dizendo: sabe por que as portas do inferno não vai prevalecer contra a minha igreja? Porque a minha igreja é uma igreja poderosa, é uma igreja cheia do meu poder, é uma igreja que tem o meu espírito, é uma igreja que os crentes falam mistérios comigo, é uma igreja que os crentes são poderosos nas minhas mãos. Pentecostes, esse movimento cujas raízes está no coração de Deus, e esse movimento começou em Atos capítulo 2, versículo 2, você lendo aquele texto que não vamos ler, mas você vai observar esse detalhe, que em quase todos os versículos fala, e todos, ou seja, todos foram cheios, todos falaram mistério, todos. O que Deus está querendo nos mostrar, Ele está querendo nos dizer o seguinte, que Pentecostes não é para um grupo isolado, para um grupo especial. Pentecostes é para mim, é para você, é para o menor, para o maior, para o indulto, para o formado, é para todos, basta que você queira. Porque Deus quer. Porque Ele quer e para que Ele quer? Porque o Pentecoste é uma ação poderosa do Espírito Santo. A Bíblia fala de um vento veemente, impetuoso, que encheu toda a casa. Ali era o Espírito Santo se movimentando como um vento. Glória a Deus, um vento que encheu toda a casa. Oxalá que nesta noite este vento impetuoso encha toda esta casa e esta casa também, e que você possa ter a visão de línguas repartidas como que de fogo, e sair daqui saltando num pé só, falando mistério com Deus. E se encontrar algum demônio na frente, você, no nome de Jesus Cristo, liberta a pessoa que está endemoniado, e Deus é glorificado. E alguém vai dizer: foi um crente, foi um irmão, foi uma irmã que libertou esta pessoa. É através deste mover, pelo poder de Deus, que o crente fala em outras línguas, que é o primeiro passo de uma vida poderosa nas mãos de Deus. É o batismo com o Espírito Santo e fogo, e o sinal são as línguas estranhas. E depois do batismo vem sim os dons espirituais. Glória a Deus nas alturas. Esse derramado Espírito Santo sobre a tua vida é um cumprimento profético. Joel havia já profetizado acerca destes últimos dias. Escutem. Não basta. Não basta apenas ter o nome de igreja. Isto não é suficiente. Ter o nome. Não. É preciso ser. E para ser, tem que passar pelo Calvário, tem que passar pelo fogo, e tem que estar pronto para subir. É sair. É o quê? É sair, é servir e é subir. Sair do sistema implantado por Satanás do mundo. Servir a um Deus verdadeiro e único. Aleluia. E subir é ouvir, ser sensível à voz do Espírito Santo e subir ao encontro do Senhor Jesus Cristo nos ares.
Agora interessante, servir pelo fato de alguém se orgulhar de uma igreja bonita, de uma igreja de nome, não é tudo. Porque o Senhor não se prende, não se limita aos rótulos denominacionais. Glória a Deus. Não, Senhor. Meus amados e queridos irmãos, existem sim placas de igrejas, tem nome de igreja, mas não tem vida de igreja. São igrejas, entre aspas, frias, são igrejas mornas, são igrejas indiferentes, são igrejas misturadas com o mundo. Mas o Senhor não foi esta igreja que Ele estabeleceu. Ele estabeleceu uma igreja poderosa. Ele estabeleceu uma igreja cheia do Espírito Santo. Ele estabeleceu uma igreja de fogo, porque o fogo queima tudo quanto é impureza. Esta sim é a igreja que o Senhor estabeleceu. Filadélfia, amor fraternal. A igreja tem que ter amor. Lembra da parábola do bom samaritano? Sacerdote passa de largo, o levita passa de largo. Por quê? Porque faltou o quê? Amor, aleluia. Mas o samaritano, ele não passou de largo, ele parou. Porque ele foi sensibilizado. O coração dele estava cheio do amor de Deus. Como diz o pastor Genival Bento, o improvável. Glória a Deus, o que não batia com os judeus, mas foi ele que tinha o amor de Deus no coração. Aleluia, aleluia. Então, meus amados, ele parou, aleluia. E sabe, ele parou por conta do amor que estava no seu coração. E o amor do coração que ele tinha era o fato dele ter azeite, ele ter pão e ele ter a graça de levar o homem e cuidar dele, pagando toda a conta dele lá na estalagem. Porque o amor, irmãos, não se prova com palavras, se prova com atitudes. Igreja viva, santa, poderosa. Diferente, santa e poderosa. Igreja, aleluia. Apocalipse 22 e 20. Aleluia. Apocalipse 22 e 20. Como é que os irmãos leem? Leiam para mim, toda a igreja. Maranata. Aquele que? Quem é que testifica destas coisas? Jesus. Escuta. Qual é o testemunho que Jesus Cristo daria de você hoje? E Jesus dá testemunho? Dá. Deus dá testemunho? Dá. Lembra-se de Jó? Vem cá, Satanás, de onde você vem? Ah, de rodear a terra, passei lá no Rio Lago, pense. Você viu o meu servo? Você viu a minha serva? Vi. Como foi que Jesus lhe viu? Como ele lhe vê? A vida que você leva, distante dos olhos do pastor e dos irmãos. Os seus caminhos nas redes sociais. Lembra de José?
A mulher deu folga, a mulher de Potifar. Deu folga a todos os funcionários e convidou José para ir lá ver alguma coisa, que ele era o chefe. Depois de Potifar, quem mandava era ele. Deu folga a todo mundo e chama José. Aí quando José chega, aquela mulher vai assediá-lo. E começa eles, não, minha senhora, eu respeito a senhora, respeito o senhor, seu marido. Não, mas olha, ninguém está vendo não. Ele diz, não, não quero não. Mas ninguém está vendo, está sim. Ela olhou, disse, não estou vendo ninguém. Disse, cego não vê ninguém, né, mano? Aleluia. Não tem à direita, não tem à esquerda, não tem na frente, não tem em... mas tem em cima. Tem um Deus Todo-Poderoso olhando para a gente. Tem um Deus Todo-Poderoso olhando para a gente. Amados, glória a Deus. O projeto de Deus para a vida de José era ele ser governador. Era o projeto de Deus, você vai ser governador. Mas as promessas de Deus são condicionais. Ande nos meus caminhos, ande nos meus retos caminhos, faça a minha vontade. Não pegue atalho, nem pegue desvio, que você chega lá. E o diabo disse, eu não posso deixar que esse camarada chegue governador. Ele vai influenciar todo o Egito. E eu vou perder essa nação toda para ele. Ecosendefly de co que chotipone flange lehaia da flaque toma cafaia. Endahaia soliandariate foco da condamaia. Aleluia. Aleluia! Aquele que testifica estas coisas diz, certamente cedo vem. Ele está voltando. Mas ele fez promessas. E deixa eu profetizar agora para você. Muitas das promessas que ele fez a alguns dos irmãos e irmãs aqui que está me ouvindo, não se cumpriu ainda, mas vai se cumprir. Ele apenas retardou por conta das suas ações que desagradou a ele. Hananá, decofaia, sidelá, delambra surimecos. Jolimelo viodos lio kenamaya selencos. Nanjon jolitro briamasire kamakaya. Telaincho chambai testrecos. Ele estranjou prinde fly assim. Ele está vendo todas as coisas. Angloncho clembro me na face de costo onde ele abre onde faz. Alecos la angelo gains in halls. O que está fazendo em ocultos, ele colocará em telhados. Tá, tchachou, tilitoriana, macofadabaia. Aleluia. Deus tem um projeto na tua vida. Agora vigiai e orai, para não cair em tentação. Vigiai e orai, para não cair em tentação. O projeto de Deus está de pé. Cabe a você ser fiel até a morte. Harabacobachorianda maia. Aleluia, pastor, está tanto tempo, pastor, aleluia, não importa o tempo, aleluia. Daniel orou 68 anos, foi jogado na cova, mas Deus fechou a boca do leão. Deus tem fechado a boca de leões para a vida de muitos crentes nesta igreja. Alabachorabacandaramanaya.
Deus prometeu a Abraão um filho e ele esperou 25 anos, mas o filho chegou. Oh, ele disse: cedo venho, conforme as profecias, ele vem. Ele vem para Israel, ele vem para os gentios e ele vem para esta igreja. Oh, para Israel, ele vem como o Messias prometido. Para os gentios, ele virá como juiz, mas para a igreja, ele virá como noivo para realizar um grande casamento. Aleluia! Israel vai recebê-lo no momento trágico da sua vida. Ele virá como Messias, mas virá também como libertador. Aleluia! Quando você lê em Atos dos Apóstolos 1, capítulo 9, versículo 9 a 11, Atos 1, 9 a 11, há muitas pessoas que pregam fora de contexto este texto. Glória a Deus, porque esse texto não se trata de arrebatamento da igreja. Esse texto se trata da segunda fase, da segunda vinda gloriosa do Senhor Jesus Cristo. Não é para a igreja, é para Israel. A palavra de Deus vai mostrar, nos revelar, meus amados e queridos irmãos, que ele para Israel virá de forma visível e todo olho verá. Está escrito: assim como o relâmpago sai do oriente, se mostra no ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. No momento em que Israel está sendo entrincheirado por todas as nações, Israel entender agora que não tem nenhuma chance de ganhar aquela batalha que já está se formando hoje, porque o anticristo já está lançando as suas bases. Basta olhar para os sinais que você está vendo no dia a dia, do seu dia a dia, do que você está vendo hoje, e o mundo está se revolucionando e estão culpando Israel. Aleluia! Israel é agredido, é atacado e ainda querem condená-lo e culpá-lo. Mas o que é isto? É cumprimento profético. Mas naquele dia, quando Israel entender que está perdido, ele vai lançar por terra as suas armas bélicas e eles levantarão as mãos para os céus e clamarão por Jesus Cristo, pelo seu Messias, e o céu se rasgará. E o Senhor descerá montado num cavalo branco, e eu estarei com quem deixou Suriamacaia. Eu estarei ao lado dele e desceremos para a grande batalha. Hey. Oh. Para os gentios, ele virá como juiz, para julgar as nações com vara de ferro. Mas para a igreja, ele virá como noivo. Ele vem como noivo. João 14, 3, Mateus 25, 1 a 13, a parábola das 10 virgens. Ele vem como noivo para cumprir aquilo que ele prometeu, Apocalipse 3 e 11. Venho sem demora, venho sem demora, venho sem demora. Guarde o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Apocalipse 3 e 11, coloca aí por favor. Eu quero que a igreja leia esse versículo comigo. Glória a Deus. Em outra tradução diz: eis que venho sem... Vamos lá, toda a igreja olhando para a tela, vamos lá. Eis que venho... Agora olhe para o irmão que está perto de você, que está mais perto. O que é que você tem? Guarde o que você tem. Quem não tem nada, não guarda nada. Mas quem não tem nada é Satanás, irmão. Ele é mentiroso, o pai da mentira, nunca se firmou na verdade. Mas temos ou não temos o que guardar? Temos. Guardar a nossa salvação, guardar a unção de Deus está na nossa vida, guardar a palavra de Deus.
Amados, o tempo chegou. Mas escute antes de concluir. Estou no caminho final. Quais os sinais hoje visíveis que Jesus está às portas, que Ele está voltando? Apostasia. Apostasia. São aquelas pessoas que estavam conosco cantando, pregando, dando glória a Deus e aleluia, mas hoje negaram a sua fé. Hoje já não acredita mais que Jesus está voltando. Não acredita mais que alguém pode ser salvo. Quais sinais? Multiplicação de religiões e práticas demoníacas. Quando você vai para a internet, você olha lá, igreja tal, e aparece tanta coisa, como diz o pastor Hernando, tanta presepada. Você olha assim, meu Deus, o que é isso? Hoje mesmo eu abri lá o canal e estava passando lá um negócio. Eu digo, meu Deus do céu, o que é isso? Uma coisa terrível, meus amados. E práticas demoníacas dentro da igreja, misticismo. O que é mais de sinal? Indiferentismo espiritual. Pessoas que já não estão preocupados com os cultos, em vir para a igreja, em ler a Bíblia, em orar. Pessoas totalmente indiferentes e alheios àquilo que está acontecendo em sua volta. Glória a Deus. Frieza espiritual, mordidão. Meus amados e queridos irmãos, precisamos de uma renovação espiritual. Quando o pastor Bento chegou e começou a orar, daqui a pouco eu estava vizinho a ele, não tinha como não ouvir ele orando para que Deus mandasse um avivamento para a sua igreja. Ele estava orando para que você pudesse ter uma experiência com Deus diferente, aleluia. E eu toquei nele porque já ia dar 7h30, eu queria falar um pouquinho mais nesta noite. E ele, ao levantar, quando eu olhei para cima da sua Bíblia, estava banhada de lágrimas. Então nós estamos precisando hoje de lágrimas. Nós estamos precisando de crente que chore no altar, que chore nos bancos da igreja. Nós precisamos de crente que sinta o drama da igreja da última hora, aleluia. A frieza espiritual tem dominado a vida de muitos crentes. Tem cultos, meus amados irmãos, não vou para nenhum outro lugar, vou falar aqui mesmo nosso. Tem muitos cultos que eu fico aqui tão triste. Eu digo, meu Deus do céu, o que é que está acontecendo? Eu não consigo, Senhor, entender esta frieza espiritual. O que é que está faltando? Vivemos um momento difícil. E há um tempo atrás, não muito distante de hoje, eu comecei a me questionar e comecei a me perguntar: será que não seria eu o problema? Será que a pessoa que está frio não sou eu? E eu comecei a procurar os meus erros, os meus pecados, as minhas falhas, e saí procurando, e vasculhando. Glória a Deus. Eu digo, meu Deus, o que é que está acontecendo? Cultos que em cerimônias fúnebres eu já vi mais avivamento. Já pregamos em cerimônias fúnebres que eu vi a manifestação da presença de Deus. E eu fico boquiaberta. Meu Deus, o que é que está faltando? Eu digo, já sei, vou fazer um teste. E eu comecei, alguns irmãos observaram, não vou fazer citação de nomes aqui, mas teve um dos nossos irmãos e disse: pastor, traga ninguém não para pregar aqui mesmo, a gente gosta de ouvir o senhor. Ele falou comigo assim, eu achei muito interessante aquilo. E foi um consolo, foi uma palavra de consolação para mim. Mas eu comecei a trazer os irmãos, escalar os irmãos. Todo culto eu escalava uma pessoa. E eu ficava ali sentado olhando. Eu digo, vamos lá, vamos lá, vamos lá.
E depois o Espírito Santo disse: você está vendo? E eu disse: obrigado, Jesus. Foi a primeira vez, pastor Genival Bento, que eu me alegrei em uma pessoa pregar e não haver movimento. Glória a Deus. Primeira vez. Digo: meu Deus, senti alegria por uma coisa que era ruim. Aleluia. E eu entendi que na verdade eu precisava orar mais. Mas como será a vinda do Senhor? Para os judeus, como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente. Mateus 24 e 27. Para a igreja ele virá como ladrão. 1 Tessalonicenses 5:2. Glória a Deus. Mas a pergunta para concluir. Vamos ficar de pé. De que lado você vai estar? Ele vem. Ele vem. Ele vem. Ele vem. Ele vem. Mas a Bíblia diz que ele vem buscar os que são seus. Aleluia. Mas eu também sou plantação de Deus, joio ou trigo. Mas eu também sou peixe, bom ou ruim. Mas eu também sou virgem, sábia ou nécia. A Bíblia diz que 2 estarão no campo. Um será levado, outro será deixado. 2 estarão numa moinha. Um será levado, outro será deixado. 2 estarão no campo, na cama e no campo. Um será levado e outro será deixado. E eu concluo. Quem já passou pelo Calvário aqui, levante a mão. No Calvário, eu morri para o mundo e nasci para Cristo. Aleluia. E qual é o recado de Deus para você? Não faça como a mulher de Ló. Não olhe para trás. Corra com perseverança a carreira que lhe está proposta, olhando para Jesus Cristo, autor e consumador da sua fé. Do Calvário, o Senhor me levou para o Pentecostes. O Pentecostes. Deixa eu abrir um parêntese aqui e dizer que o Pentecostes também independe de placa denominacional. Tem pessoas que são mestres em ferir e ofender e entristecer outras pessoas. Faça isso não, meu irmão. Se você não puder ajudar, que atrapalhar, não o faça. Sabe, eu cheguei no Calvário, em uma igreja não pentecostal, tradicional, e que não cria na Bíblia completa como nós cremos. Mas sabe o que o Senhor fez? Ele não olhou para a placa, ele olhou para meu coração. Ele viu o meu desejo. E a Bíblia diz que ele satisfaz o desejo do nosso coração. E naquela igreja, que não se acreditava em batismo com o Espírito Santo e com fogo, Jesus Cristo me salvou. Salvou mesmo. Eu estava lá, mas estava salvo. E Jesus agora me batiza com o Espírito Santo e com fogo. E quer dizer disto que eu estou lhe dizendo. Então, do Calvário, fui para o Pentecostes. E no Pentecostes, você precisa permanecer no fogo. Diga permanecer. Isso, diga ao irmão, permaneça no fogo. Quando eu não era crente, a gente fazia fogueira. Fogueira.
E ficava à noite ali assando milho, fazendo um monte de coisa. A maioria dos irmãos sabe o que eu estou falando. E quando dava tanta das madrugadas que não estava mais assando nada, o fogo ia diminuindo. Daqui a pouco a gente olhava, estava cheio de cinza. Então aquele fogo estava dizendo, vou apagar. E a gente aparecia alguma coisa para assar, a gente ia lá com um abanador. Quem já ouviu falar de abanador aqui? Tem muita gente aqui da minha idade. Aí, ó. Ao fogo. Então, meu irmão, quando o fogo estiver baixando, está gritando por um abanador. Pede o abanador do Espírito Santo para abanar a tua vida e você ser renovado. Permanecendo no Pentecoste, no fogo do Pentecoste, aí sim estaremos sensíveis à voz do Espírito Santo para ouvir o toque da última trombeta. 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 Jagadá, lama, becosu, de canda, cocarinda, mapacoma, alarianda, chorianda, macobrianda, fly, desturianda, meca. Deus Todo-Poderoso, angel, estrende, litrobre, na massa, na cos, sopra nesta noite sobre a tua igreja, manda um avivamento no nosso meio, abre a boca do teu povo e coloca as brasas de fogo, e que eles comecem a falar mistérios contigo para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Sente dando glória.